Em 1952, 750 mil judeus haviam chegado a Israel, dobrando a sua população judaica. O mesmo número de árabes tinha fugido para Gaza e para a Cisjordânia. Centenas de milhares começaram a vida como palestinos, uma nacionalidade sem um país. Os países árabes acreditavam que assimilar os refugiados seria aceitar Israel. Gerações cresciam como palestinos em campos mantidos para uso em uma guerra de propaganda. Israel fechou a porta atrás deles, confiscando impiedosamente o que chamava de propriedade árabe abandonada. Os países árabes recusaram-se a reconhecer o direito de Israel de existir. E Israel continua em um estado próximo à guerra com seu vizinho. Mais significativo foi o Egito e seu presidente Gamal Abdel Nasser. Ele não aceitou o acordo, armando e ajudando as guerrilhas árabes palestinas baseadas no Egito para atacar pela fronteira sul de Israel. Na época como agora, Israel perseguia seus inimigos árabes. Israel fez um plano secreto com a Grã-Bretanha e a França para fazer guerra contra o Egito. Em 1956, o primeiro-ministro britânico Eden veio a odiar Nasser, acreditando que ele era um ditador a ser destruído. A França culpava Nasser pela rebelião em seu território norte-africano da Argélia. Israel queria forçar o Egito a reconhecer a existência do Estado judeu, dissuadindo os ataques de guerrilha no sul. O plano era complicado. Sob aliança, a Grã-Bretanha e a França poderiam ocupar legalmente o Canal de Suez se o Egito fosse atacado. O plano era que Israel iria atacar o Egito, e a Grã-Bretanha e a França invadiriam para salvar o canal. Como consequência, Nasser cairia. Em 29 de outubro de 1956, as forças israelenses conquistaram o Sinai e avançaram em direção ao canal. Em 30 de outubro, a Grã-Bretanha e a França deram um ultimato aos dois lados para cessarem fogo e retirarem-se. Israel aceitou obedientemente, o Egito rejeitou. E em 5 de novembro, as forças britânicas e francesas invadiram. Suez foi desastroso para a Grã-Bretanha, porque ela foi forçada a se retirar pela pressão norte-americana. Nasser saiu do conflito mais forte, com a vitória final, e a maioria do mundo árabe ficou sob seu encanto e sob sua liderança. Israel tinha destruído algumas bases palestinas, mas os inimigos do Estado judeu não foram derrotados e a ameaça voltou. Mesmo na ausência de guerra aberta, o povo de Israel era lembrado de que existia uma trégua e não a paz com seus vizinhos árabes. Mesmo no início dos anos 60, Israel vivia sob ameaça constante das guerrilhas palestinas, seguindo as táticas do terrorismo. Através dos anos 60, a tensão cresceu entre Israel e seus vizinhos. O mundo começou a aceitar a guerra e houve combate atrás de combate nas fronteiras israelenses. Israel tinha triunfado em 1949 porque os árabes estavam divididos. Nos anos 60, o mundo árabe estava unificado com Nasser como líder. No início de 1967, havia sinais de que os árabes planejavam guerra. A Síria, o Egito e a Jordânia fizeram alianças formais. Os discursos de Nasser ficavam mais sangrentos, ameaçando a destruição total de Israel. As forças egípcias reuniram-se no Sinai, na fronteira sul de Israel. Israel cercou a iniciativa e uma guerra total que ficou conhecida como Guerra dos 6 Dias irrompeu em 1967. Em 5 de junho, Israel fez grandes ataques de surpresa, destruindo a Força Aérea Egípcia em solo. Na mesma manhã, aviões de Israel atacaram as forças aéreas síria e jordaniana, destruindo 400 dos 700 aviões árabes. Israel mandou os egípcios de volta através do Sinai e pelo Canal de Suez. Eles tomaram a faixa de Gaza que os egípcios dominavam e empurraram a sua fronteira com o Egito centenas de quilômetros adiante. Os israelenses fizeram a Jordânia bater em retirada, tomando toda a Cisjordânia e Jerusalém. Um cessar-fogo foi declarado no dia 10. A escala da vitória israelense foi assombrosa, com apenas 777 baixas.
Pela primeira vez, Israel tinha fronteiras seguras. Mas o preço desta segurança foi ganhar um inimigo interno. Israel foi simplesmente incapaz de expulsar mais de 1 milhão de árabes que viviam no que eram agora os territórios ocupados da Cisjordânia e de Gaza. Havia milhares na Cisjordânia, ainda vivendo nos campos de refugiados de 1948. Essas pessoas agora viraram ao mesmo tempo prisioneiras de Israel e um povo rebelde instável para Israel policiar. O território recém-tomado de 1967 ainda trazia um outro tipo de problema. O Israel moderno só vai até parte da terra bíblica prometida. A leitura mais estrita do livro de Ezequiel do Antigo Testamento produz um mapa diferente. Eretz Israel, que os israelenses mais inflexíveis clamam como seu. O mapa deste Israel é assustador em sua extensão. E mesmo assim, a guerra de 1967 adicionou terras como a Cisjordânia, que acreditava-se eram parte deste Eretz Israel bíblico. Agora havia israelenses dizendo que, uma vez tomada, não deveriam abrir mão dessa terra. Ela não deveria ser negociada. Os ultra-ortodoxos de Israel estavam e ainda estão relutantes em abrir mão deste território. Na guerra, Israel ocupara o leste de Jerusalém, acabando com as visitas sagradas à que é a terceira cidade muçulmana mais sagrada. Israel anunciou que iria incorporar a cidade permanentemente como sua capital. Jerusalém jamais entraria em negociação. Os muçulmanos mundo afora ficaram ultrajados. Durante os anos 60, vários grupos árabes de guerrilha uniram-se na Organização para a Libertação da Palestina. A OLP, liderada por Yasser Arafat, com um braço armado, o Fatah, um acrônimo árabe que significa vitória. Por aquela época, a OLP é lembrada pelo sequestro e destruição de aeronaves. Mas a causa palestina estava dividida e enfraquecida. A espetacular onda de sequestros em 1970 foi obra da Frente Popular para a Libertação da Palestina, uma facção marxista derivada da OLP que queria a Revolução Marxista, assim como a nacionalidade palestina. Os sequestros eram parte de um plano da Frente Popular para tirar o rei Hussein e criar uma Jordânia comunista radical. No que ficou conhecido como Setembro Negro, Hussein esmagou impiedosamente a OLP, expulsando-a da Jordânia para o sul do Líbano, que a OLP tomou como uma nova base para atacar Israel. O Setembro Negro virou nome de um novo grupo militante da OLP. O ataque mais notório da OLP foi o sequestro e assassinato de atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de 1972.